nós queremos nos disponibilizar ao Teu plano, à Tua vontade. Tua palavra nos encoraja dizendo que agora devemos viver não para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Não tendo a nossa vida como preciosa, Senhor, mas nos disponibilizando aos Teus propósitos, os propósitos de alcance de vida sobre a terra. Te agradecemos pelo privilégio que temos, Pai, de termos sido feitos testemunhas, embaixadores, pessoas que vão fazer a diferença nesse tempo, Senhor. Te agradecemos e te louvamos pelo Teu poder, Senhor, sendo liberado através de nós, ao abrir da nossa boca, quando tocarmos pessoas, quando abraçarmos, quando formos até elas, Pai, o Senhor tocando vidas através de nós. Nós Te adoramos nessa noite e consideramos que a Tua palavra virá ao nosso coração para nos inspirar, nos encorajar acerca do Teu plano para a Tua igreja nesse último tempo. Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graça e paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento dEle, amém. Você pode sentar, amado. Glória a Deus. Só preciso, antes de começar a ministrar, corrigir uma informação acerca do evangelismo, querido. Nos dias de carnaval será nos dias 23 e 24, amém? O horário é o mesmo, das 14 às 17 horas. Então, dia 23 e 24, evangelismo nas ruas, nas imediações da igreja, ok? Então, queridos, eu estive hoje buscando ao Senhor sobre o que deveria compartilhar com os irmãos. De fato, nesses últimos dias tenho pensado muito acerca da igreja, não apenas da igreja local, mas do corpo de Cristo que está espalhado sobre a terra. Vimos uma grande concentração de cristãos fazendo a diferença, invocando o nome do Senhor, orando pela nossa nação e também pelas nações. Entendo que isso é muito relevante, isso é muito importante para que o mover de Deus seja liberado mesmo de uma maneira efetiva sobre a terra, amém? E Deus está contando conosco, queridos. Creio que despertamentos aconteceram naqueles dias e pessoas agora se levantarão numa consciência maior da sua missão como cristão no tempo que está vivendo, amém? Então estive pensando sobre a igreja e considerando, a igreja tem sim o seu aspecto jurídico, ela tem um CNPJ, ela tem uma personalidade jurídica, ela pode ser chamada assim de instituição, mas biblicamente nós entendemos que a igreja é mais do que isso. A igreja é um organismo vivo. E todo organismo vivo, a partir do nascimento, cresce. Amém? E nessa noite eu quero rapidamente trazer um panorama da igreja, baseado no livro de Atos, coisas que aconteceram ao longo da história dela, e quanto isso é relevante para nós hoje. As experiências que aqueles irmãos tiveram, os princípios que ali foram estabelecidos, o quanto isso é relevante para nós nesse tempo, como é que nós devemos nos mover agora, nesse momento crucial da história. Há uma responsabilidade que recai sobre a igreja, amém? Nós queremos honrar aquilo que Deus nos confiou. Sabe, querido, que anjos não têm autorização para pregar esse evangelho. O evangelho foi confiado a nós, a igreja, e nós precisamos correr com essa palavra, amém? Entendendo a urgência dos tempos, entendendo que o dia se aproxima, nós precisamos fazer algo com aquilo que nós temos recebido. Eu entendo que essa mensagem é pertinente, porque estamos vendo mobilização de pessoas nas ruas, banqueteando-se com a carne, e se perdendo, querido. Cada dia nós temos visto pessoas se distanciando de Deus, pessoas se entregando às práticas que vão levá-los a uma destruição, a destruição das famílias, a degradação delas mesmas. Mas nós temos uma mensagem que vai produzir mudança na vida dessas pessoas. Assim como nós experimentamos de mudança na nossa vida e ainda estamos sendo trabalhados pelo Senhor, cremos, irmãos, que essa palavra que nós portamos vai operar milagres na vida dessas pessoas, amém? Então, pensando no papel da igreja e olhando para o livro de Atos, vemos algumas fases no crescimento da igreja. Isso falando de uma igreja ampla, do conceito igreja de maneira geral, e também é muito semelhante ao que acontece em uma igreja local, amém? Vamos ver isso. Quando nós falamos da igreja, não estamos falando do prédio. Entenda biblicamente que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
Quando estamos falando da igreja, estamos falando dos salvos em Jesus Cristo. Diga comigo: eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Amém? A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Individualmente somos membros, mas juntos somos corpo. Amém? E como corpo de Cristo, à medida que esse corpo se move, Cristo se move sobre a terra. A Bíblia diz que Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Então há uma responsabilidade sobre nós de levarmos a Cristo às pessoas. Amém? Então a igreja precisa se mover, assim como no princípio a igreja se moveu. Então olha para o livro de Atos e perceba que nada começou ali de maneira muito estruturada, muito organizada. De fato, a igreja não começou com as pessoas conhecendo o plano de Deus de uma maneira ampla, de uma maneira total. A igreja não começou com as pessoas ocupando as suas posições, as pessoas operando no seu chamado. Não foi assim que tudo começou. A igreja foi crescendo e as coisas foram sendo alinhadas dia após dia. É bem semelhante ao que acontece a uma igreja local, amém? O evangelho é pregado, pessoas são salvas, um ajuntamento de pessoas acontece ali, e à medida que isso se dá, há um trabalho através da palavra, e as pessoas vão sendo aperfeiçoadas, vão sendo transformadas, as mentes vão sendo renovadas, e assim elas vão crescendo dentro do plano de Deus. Então nota que desde o início, ao nascer, a igreja se deparou com uma importante decisão. Logo nos seus primeiros dias, logo no princípio da igreja. Lembra que Judas se extraviou e agora uma decisão precisava ser tomada. Quem ocuparia o lugar de Judas? Lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 15 em diante, a Bíblia mostra que aquelas pessoas, para tomar a decisão, elas se utilizaram de um método comum no judaísmo, que era orar a Deus e depois que orassem, tiravam sortes para tomar determinada decisão. Isso também era feito para definir os turnos dos sacerdotes. Os nomes deles eram colocados dentro de um vaso, eles sacudiam o vaso, oravam e tiravam lá o nome. E quem saísse deveria preencher aquele turno para servir no templo. Então veja que no princípio da igreja, eles se valeram desse método para tomar uma decisão importante. Quem ocuparia o lugar de Judas, e a sorte recaiu sobre Matias, conforme o relato bíblico. Nós entendemos, irmãos, que isso não é padrão, não é parâmetro para decisões. Amém? Estamos apenas mostrando como é que eles fizeram naquele princípio. Agora, se você olhar para Atos 15, de novo a igreja está diante de uma decisão importante. A Bíblia chama aquele momento, aquela reunião de concílio de Jerusalém. Os irmãos precisavam tomar uma decisão. E lá a partir do versículo 28, a Bíblia diz que eles declararam: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Para mim, isso mostra crescimento. Crescimento espiritual, maturidade. Agora não se está tomando decisões usando aqueles artifícios antigos. Não, agora eles estão consultando o que tem dentro para tomar decisão. Então veja que no começo as pessoas não estavam familiarizadas com o testemunho interior de maneira plena. Eles estavam caminhando nas coisas espirituais e eles haveriam de chegar num lugar de maturidade, não sendo guiados pelas coisas externas, agora discernindo a voz interior, reconhecendo o testemunho interior. Tiveram muitas experiências, anjos apareceram, trouxeram instruções de Deus. O sobrenatural, irmão, permeia todo o livro de Atos. Mas veja, a igreja começa e algumas coisas vão mostrar que eles estão ainda num estágio de infância, espiritualmente falando. Se você olhar para Atos 10, veja a dificuldade que Pedro tem em relação a considerar a vontade de Deus, que era a salvação dos gentios. Ele pensou que a salvação era só para os judeus, e resistiu até o fim, até que uma experiência sobrenatural o venceu. O Senhor o convenceu do contrário. Então isso mostra que as pessoas não começam na plenitude da revelação, do conhecimento, da maturidade. Não, elas vão crescendo. Amém? E é isso que nós encontramos no livro de Atos,
tanto em relação a indivíduos, como em relação à igreja. Então vamos lá, vamos avançar nesse entendimento. Atos capítulo 2, eu disse que eu faria um panorama, alguns versículos nós vamos ler, outros versículos nós vamos apenas comentar, parafrasear. Atos capítulo 2, versículo 41, abre lá por favor. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 41, está escrito: então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos voltar um pouquinho na história. Lembra que no dia do cenáculo, os discípulos estão esperando a manifestação da promessa. A Bíblia diz que lá havia 120 pessoas. 120 pessoas orando, buscando a Deus, aguardando a promessa, e a promessa se manifestou. Amém? Pedro se levanta num discurso ousado, prega o evangelho. Terminada aquela pregação, pessoas se manifestam dizendo: que faremos nós, varões e irmãos? Pedro diz: arrependei-vos e crede no evangelho. Então a Bíblia completa dizendo que naquele dia a igreja foi acrescentada em quase 3.000 pessoas. Olha só, num dia a igreja tinha 120, no outro a igreja tinha 3.120. Após uma pregação, a Bíblia diz que mais de 500 irmãos viram o Senhor ressurreto. No entanto, no dia do cenáculo tinha só 120. Cadê os outros 380? Não esperaram a manifestação da promessa, abandonaram, desistiram. Mas aqueles 120 receberam, e agora um dentre estes 120 se levanta, prega o evangelho, pessoas são salvas, e a igreja é acrescentada de maneira rápida. Alguém diz: glória a Deus por essa avalanche de salvação. Sem dúvida, glória a Deus pela salvação, mas coitado do pastor. Em que sentido? As demandas aumentaram, amado. E a equipe ministerial dessa igreja, os ministros, aqueles que vão discipular essas pessoas, batizar, ensinar tudo aquilo que lhes havia sido ordenado, como foi a instrução do Senhor Jesus. Estamos falando de 3.000 pessoas, e não demorou para começar a dar ruim, como diz o meu filho. Começou a dar ruim. Atos capítulo 6, murmuração, as viúvas estavam sendo esquecidas, havia uma situação genuína ali acontecendo, e através daquela murmuração, eles foram despertados quanto às viúvas, e levantaram pessoas para atender aquele grupo que estava sendo esquecido. Então, quando a igreja cresce, as demandas aumentam. Mas uma outra coisa também acontece: os líderes também aumentam. Deus vai inspirar pessoas, e qual era o padrão? Pessoas de boa reputação, cheias de fé e cheias do Espírito Santo. Foram encontradas pessoas dentre esses requisitos, e elas foram trazidas para o serviço, e agora elas estão servindo as mesas e abençoando as pessoas. Dentre aquelas que serviam as mesas, se levantou um que sacudiu Samaria no poder de Deus. Mas como ele começou? Servindo as mesas. Daqui a pouco ele entra num ministério, num chamado evangelístico, e está propagando esse evangelho a uma cidade inteira, e a Bíblia diz que havia grande alegria naquela cidade. Ou seja, você não começa necessariamente naquilo que Deus lhe chamou, mas tem que começar por algum lugar, e no caso dele, ele começou servindo as mesas. Com certeza foi fiel nisso, e chegou o tempo de ser enviado para o seu ministério itinerante. Amém, queridos? Glória a Deus. Atos capítulo 3 e capítulo 4, não precisa abrir, só a título de comentário mesmo. Nós vamos ver perseguições se levantando contra a igreja. A igreja passou a ser perseguida, mas não foi suficiente para parar o que Deus estava fazendo por intermédio da igreja. Sabia que perseguição nunca impediu o crescimento da igreja? Ao contrário, parece um paradoxo. Os tempos que a igreja foram perseguidas,
foi onde a igreja mais cresceu. É curioso isso. Deus vai confundir a sabedoria dos sábios. Veja que há um texto que diz que Paulo foi preso, e depois da prisão de Paulo, os irmãos passaram a pregar com ainda mais desassombro a palavra de Deus. Não devia ser o contrário? Olha, foi preso por pregar o evangelho, vamos parar, porque senão a gente vai ser preso também. Não, o efeito foi contrário. Por causa da prisão de Paulo, os irmãos agora estão mais ousados pregando a palavra. Eu quero dizer que o diabo não vai poder parar o avanço da igreja. Não é perseguição, não é calúnia, não é difamação. A igreja do Senhor vai avançar. Agora mesmo, enquanto nós estamos aqui, nessa condição confortável, sentados em boas cadeiras, num ambiente climatizado, bem vestidos, existem cristãos ao redor do mundo morrendo por causa da sua fé, sendo entregues como libação, não negando Jesus Cristo. Nós estamos, amados, numa condição privilegiada. Por mais desafios que se tenha, e nós sabemos que há tipos de perseguições dos mais variados, mas ainda assim estamos em condição privilegiada. Temos liberdade de expressão. Podemos sair na rua e falar de Jesus. Amém? Podemos entrar em ambientes fechados e falar de Jesus. Agora, não é assim em todos os lugares. Então nós precisamos aproveitar melhor a liberdade que nós temos. Amém, amados? Atos capítulo 6. Os líderes da igreja lidaram com aquela murmuração, como eu comentei. Daqui a pouco nós vamos parar em um texto e meditar de uma maneira mais específica. Mas veja, solucionaram aquela questão levantando pessoas. Então a igreja vai crescendo, demandas vão surgindo, líderes vão sendo levantados e aquelas necessidades vão sendo supridas. Amém? Pessoas com habilidades, pessoas ungidas pelo Senhor para ocuparem lugares específicos. Pessoas que talvez num primeiro momento não estavam sendo vistas naturalmente falando. E circula-se aquele ditado popular em que se diz: quem não é visto não é lembrado. Deixa eu dizer que com Deus não é assim. Porque Davi não estava sendo visto e foi lembrado pelo Senhor. Ele estava servindo de trás das malhadas, servindo fielmente ao seu pai e também aos seus irmãos. Mas a unção profética o encontrou. Acabaram-se os mancebos? Ah, é mesmo, tem um mais novinho que está lá. Então isso não é regra, amém? O fato de não estar sendo visto não quer dizer que os olhos do Senhor não estejam contemplando, amém? De repente, meio que escondido em meio a uma multidão, mas o Senhor está contemplando essa pessoa, vendo o coração, e o Senhor vai despertar homens sensíveis no espírito para detectar coisas que foram depositadas na vida daquela pessoa. Eu quero dizer para você: se prepara, você não está esquecido, os olhos do Senhor estão contemplando você. Existe um plano ao seu respeito, como foi pregado hoje pela manhã. Existe um propósito divino na sua vida, aleluia. E Deus vai levantar homens, inspirar pessoas para chamar você para perto, para que aquilo que Ele colocou na sua vida seja repartido com os demais, aleluia. Então isso aconteceu no livro de Atos, pessoas foram chamadas para perto, tempos depois entraram na plenitude de um chamado divino. Atos capítulo 9, versículo 31, vá lá comigo por favor, Atos capítulo 9, versículo 31. Atos capítulo 9, versículo 31 diz: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Há vários textos no livro de Atos que enfatizam o crescimento da igreja. Momentos específicos que o crescimento se manifestou de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais visível. A Bíblia chega a mencionar crescimento numérico, amém?
Porque existem tipos de crescimento. Veja, Atos 16:5 diz que a igreja estava sendo edificada na fé e crescia em número, dia após dia. Eu entendo, queridos, que o resultado da edificação na fé para uma igreja é o crescimento numérico. Uma igreja que está sendo edificada na fé vai começar a produzir resultados nesse sentido. Vai começar a influenciar pessoas, vai começar a anunciar Jesus Cristo lá fora, e pessoas vão sendo salvas. Crentes edificados, irmãos, vão tocar outras vidas. Jesus disse: não tem como esconder uma candeia acesa. Se você estiver edificado, você vai ser uma influência, você não vai ser influenciado. Um homem de Deus chamado Silas Malafaia passou pela plataforma do Descende, e ele fez uma declaração lá bem interessante. Ele comentou sobre um quadro que se tem assistido no meio cristão, mas cremos que isso vai mudar nesse tempo. Ele disse que um muçulmano vai para a faculdade, passa 5 anos na faculdade, e quando ele sai dela, ele continua muçulmano. Ele continua convicto, ele não abre mão da sua crença, ele não abre mão dos seus princípios. Mas lamentavelmente, muitas vezes um cristão vai para a faculdade e no 3º mês já está falando mal da igreja, já está questionando o pastor, já não concorda mais com a doutrina. Por quê? Foi influenciado. Uma vez que foi levantado para ser influência. Então, querido, nós cremos que cristãos edificados não vão ser influenciados. Cristãos edificados vão influenciar, vão se multiplicar. Quem se aproximar de você vai ver algo divino operando. Vai dizer: não, tem algo diferente nele. O que é que está acontecendo com você? Por que é que você fala desse jeito? Por que você anda nessa paz? Por que você anda nessa alegria? Eu ouvi um testemunho há muito tempo atrás de uma professora de música. Ela ensinava piano e um aluno foi para fazer aula com ela. E um dia ela está lá toda empolgada naquela aula, tocando piano, ensinando seu aluno, e ela também cantava. E no meio da aula, quando ela tocava uma canção adorando o Senhor, ela começou a orar em outras línguas. Ele disse: nossa, eu não sabia que você falava em outro idioma. E ela disse: sim, eu falo, e todo mundo lá na minha igreja fala. Ele disse: eu quero ir lá para conhecer. Sabe o que aconteceu? Aquele homem foi na igreja, foi salvo e foi cheio do Espírito Santo. Eu estou dizendo que crentes cheios do Espírito vão influenciar pessoas. Pessoas vão ver algo divino operando em você e vão dizer: eu quero o que ele tem. Aleluia, eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero um casamento como o dele, saudável, eu quero uma família como a dele, filhos sujeitos aos pais, eu quero isso. Aleluia. Mas veja que isso se dá muitas vezes através de um processo. Pessoas vão crescendo, as coisas vão se alinhando, vão se ajustando, até o ponto que você se torna modelo. Paulo disse para Timóteo: torna-te padrão para os fiéis. Se está dizendo torna-te, é porque ele ainda não era, mas chegaria a ser. Se ele continuasse naquele caminho, naquela trajetória, se expondo às verdades, praticando os mesmos princípios, chegaria uma hora que alguém ia olhar para ele e ia dizer: é uma referência, eu quero ser como ele. Amém? Eu creio, irmãos, que Deus está levantando referências cristãs no Brasil. Pessoas vão olhar e vão dizer: meu Deus, é um homem de Deus, é um homem sério, é um homem íntegro. E eu estou falando de todos os lugares da sociedade, no meio da política, no meio da educação, no meio da saúde. Referências estão sendo levantadas, irmãos, para inspirar pessoas, e elas vão se achegar a Deus. De fato, já existem homens e mulheres de Deus que estão fazendo a diferença na nossa nação, estão inspirando pessoas, queridos. Amém? Então veja que nesse tempo específico a Bíblia fala sobre um crescimento numérico. Havia paz para a igreja, uma estação de paz, não havia mais tanta perseguição. Era uma estação atípica, porque é interessante que a Bíblia diz que aquele que quer viver piedosamente em Cristo vai padecer perseguição. Então, se você quer viver uma vida séria com Deus, espere perseguição. Vai ter, irmão. Diferente para um, para outro, mas vai haver perseguição, querido.
São coisas que fazem parte do Evangelho. Amém? Não podemos tirar isso do Evangelho. Não adianta orar, Senhor, me livra da perseguição. Não, amado. Não adiantou com eles. Não adiantou orar sobre isso. Ao contrário, quando a perseguição se levantou, Senhor, concede-nos ousadia para pregarmos com intrepidez a Tua palavra. Alguém disse para o irmão Reagan, ora por mim para que eu não tenha mais problema com o diabo. Ele disse, eu vou orar para você partir e ir para o céu. Porque enquanto estiver aqui, vai ter problema com ele, querido. Só que foi dada autoridade a nós, para colocar ele no seu lugar. Aleluia. Nesse tempo específico a igreja desfrutava de paz. Mas vez por outra, alguém se levantava contra o ungido de Deus. Alguém se levantava contra a igreja, mas não era eficaz no sentido de destruí-la, de pará-la, porque Jesus mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Atos 13, vamos lá, Atos 13, versículo de número 1. Glória a Deus. Atos capítulo 13, versículo de número 1 diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse é um texto poderoso, e Luciano Subirá comentou nesse mesmo evento, Descende, que este é o momento onde aconteceu um ponto de virada na história da igreja, porque o envio daqueles dois homens, irmãos, gerou um desdobramento de crescimento extraordinário e de propagação do Evangelho. O Espírito Santo vai separar homens para envio, para que coisas que estavam numa velocidade menor sejam aceleradas. Aleluia! Deus vai enviar homens para cumprirem um chamamento que Ele estabeleceu para eles. Agora, veja, eles estão sendo citados aqui entre profetas e mestres. Um pouco mais na frente você vai ver Paulo dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então veja que ele não começou operando na unção apostólica em plenitude. Ele foi crescendo, espírito de sabedoria e revelação foi operando na vida dele. Ele pôde compreender a esperança do seu chamamento. E ele pôde entrar naquele chamado, e agora com o respaldo da igreja. Veja, querido, que ele não se enviou, ele foi enviado. Quando alguém se envia, vai por sua conta. Quando é enviado, vai com o respaldo daquele que o enviou. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus foi com o respaldo do Pai. Aleluia. Agora, esses dois estão indo respaldados pelos céus e também pela igreja. E eles adentraram naquela unção e as coisas começaram a acontecer através da vida deles. A partir desse tempo, irmãos, o apóstolo Paulo começa a iniciar muitas obras. Mas não apenas iniciar, ele começou também a cuidar das obras, porque a Bíblia diz que além de tudo que lhe afligia, ele tinha o cuidado das igrejas. Ele tinha uma atenção especial em relação àquelas obras que ele começou. Veja, estou falando sobre um crescimento que foi se dando de maneira progressiva, e a Bíblia vai narrando os momentos, as fases, as etapas da igreja. Você sabia que essa igreja de hoje é a mesma igreja de Atos? Em algum momento algo se perdeu, amado. Mas eu quero dizer para você que eles tinham um nome, eles tinham a palavra, eles tinham o Espírito, e nós também temos. Não é razoável que aquelas manifestações que aconteceram lá não aconteçam aqui. É como nós dissemos e cantamos agora há pouco, Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo, através de uma igreja que crê, através de uma igreja que prega esse evangelho, através de uma igreja que ora, através de uma igreja que serve a Deus em jejuns, em adoração, para tomar decisões.
enviando pessoas para o seu chamamento. Irmãos, essas coisas, as mesmas coisas que aconteceram nesse tempo, vão acontecer de novo, e numa proporção maior. Sabe por quê? Porque a população mundial aumentou. Aqui havia um número de habitantes na terra, aqui há infinitamente maior, nesse tempo, nessa geração. E Deus vem fazendo, e está acontecendo uma intensidade maior nas ações de Deus sobre a terra. Deixa eu dizer uma coisa: a mídia não está propagando o que está acontecendo em grandes estádios mundo afora, porque o mundo jaz o maligno, o sistema não está divulgando o que Deus está fazendo, mas nós que somos a igreja precisamos acreditar: Deus está fazendo de novo. Não, a igreja não está perdendo. A igreja não está perdendo, não se engane. Aleluia. Veja, 3 estádios lotados, ocupados ao mesmo tempo. Por quem? Cristãos, invocando o nome do Senhor, orando, chamando um avivamento para a nossa nação e para as nações. Será que os céus ficam indiferentes a um clamor desse? Um dos ministros deste ajuntamento propôs algo que eu achei muito interessante. Ele disse: todos nós agora, cada um vai gritar o nome da sua denominação. Faça isso. E todas as pessoas, cada um gritou o nome da sua denominação. Ninguém entendeu nada. Ele disse: agora todos nós vamos gritar o nome de Jesus. Quando gritaram o nome de Jesus, aleluia. Lá em Atos está escrito: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amamos a nossa denominação, mas a nossa denominação não salva. Jesus salva. E há um mover de Deus para a unidade da igreja. A colheita mundial não vai ser feita por uma denominação. A colheita mundial será feita pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Estava dizendo que Paulo começou algumas igrejas, estabeleceu ministros, orientou essas pessoas a cuidarem do rebanho de maneira zelosa, instruiu essas pessoas. Deixa eu ver um texto com você que está lá em Tito, no capítulo 1. Tito, capítulo 1. Glória a Deus. Eu estou crendo, amado, para uma estação evangelística. Eu sei que em todo o tempo, irmão, a igreja já recebeu o ministério da reconciliação e pode operar nisso. Nós sabemos disso. Mas por causa desta mobilização da igreja que vem acontecendo geração após geração, uma igreja que está orando para que as nações sejam alcançadas pela palavra de Deus, isso vai resultar em uma facilidade. Amém, queridos? Nesse testemunho, nessa pregação. Veja comigo Tito, capítulo 1, versículo de número 1, diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Senhor Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. E aqui vem algumas orientações sobre os requisitos necessários para separar aquelas pessoas. Veja, está falando que Tito era um filho espiritual de Paulo. Havia uma paternidade de Paulo acerca da vida de Tito. Ele está instruindo esse homem, levantou ele para o ministério, está estabelecendo ele para cuidar de obras, para levantar outros ministros.
Continuamos dentro do contexto do crescimento, amado. Então veja um processo se dando. Pessoas crescendo, arrastando outras pessoas. Dentro deste processo. Amém? Alguém é salvo, cresce espiritualmente, entende o seu chamado, começa a partilhar com outros. Essa pessoa é salva, descobre o seu chamado e assim é uma rede. Teu crescimento espiritual não é benefício só para você. Teu crescimento espiritual vai afetar a vida dos que vêm depois. Os teus filhos, aqueles que têm olhado para você, aqueles que lhe têm como uma referência, estão esperando, amado, que através de você algo divino seja liberado para a vida deles. E Paulo está mentoreando aquele homem, agora aquele homem está com uma responsabilidade: colocar as coisas em ordem. Sabe que Deus vai levantar homens e mulheres-chave para colocar coisas em ordem? Aleluia! Pessoas que serão inspiradas por Deus para levantar outras pessoas. Esse processo não vai parar, irmão. Até que Jesus volte, os dons ministeriais ainda valem. Porque a Bíblia diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Quando é que nós vamos chegar à unidade da fé e à estatura do varão perfeito que é Cristo, de maneira coletiva? Então os dons ministeriais valem até que Jesus volte. Amém? Então Deus vai continuar levantando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, testemunhas, pessoas que vão tomar consciência do ministério da reconciliação. Esse é um tempo, irmãos, que um certo discípulo vai se levantar. Do que você está falando? Um certo discípulo. Veja, a Bíblia diz lá em Atos que um certo discípulo foi enviado para levantar um apóstolo. Ananias, vai ali para mim. Tem um homem lá, ele está orando, ele já te viu entrar. A Bíblia não fala qual era o chamado ministerial de Ananias. A Bíblia diz que era um certo discípulo. Eu estou falando que através de você, Deus pode levantar alguém que vai levantar um ministério e vai afetar nações. Aleluia. Oh, mas eu não tenho um chamado de púlpito, eu não sou um apóstolo, não sou um profeta, não sou um evangelista. Não importa, se você é discípulo, Deus pode contar com você. Jesus disse: vós sereis os meus discípulos, se fizerdes o que eu mando. Quantos aqui estão dispostos a fazer o que Ele manda? Ele vai usar essas pessoas para ir a pessoas que talvez, naturalmente falando, na carne, não sejam muita coisa, mas Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Amém? Aleluia. Deixa eu compartilhar com você algo que aconteceu no domingo, na congregação. Nós estávamos lá no culto de ceia, e eu estava falando sobre a estação evangelística, que percebo que nós estamos entrando. Estava dizendo para eles que via claramente uma estação profética que foi muito intensa, tanto na nossa igreja mãe, quanto na congregação. Palavras do Senhor foram cumpridas, vimos a manifestação dessas coisas. Mas há alguns meses o Senhor falou comigo: filho, vocês vão mudar de estação. Vocês vão entrar numa estação evangelística. E começou a me dar alguns textos sobre essa questão. E eu comecei a ver o despertamento de algumas pessoas dentro da igreja para esse propósito. O Senhor nos deu algumas estratégias sobre isso, nós já estamos implementando essas coisas. Mas naquele culto em específico, eu tornei isso público à igreja. E você sabe que nós temos esse privilégio, amado, nas nossas igrejas. Nós temos departamento infantil, não como sendo um depósito de crianças, mas um lugar onde os nossos filhos também podem aprender do Senhor e oferecer ao Senhor o seu culto. E as crianças geralmente estão no departamento infantil. Os professores logo passam um pente fino na igreja, veem se tem alguma criança com os pais e estimulam: olha, tem um departamento infantil, leve lá. Ainda que seja novo na igreja, existe um processo, uma fase de adaptação. É importante que você coloque o teu filho lá, para ele conhecer outras crianças. Nós temos que fazer esse meio de campo, amado. Amém? E aí, passou que nós não vimos uma criança no nosso meio. E eu estou lá fazendo o apelo para a salvação. Alguém aqui nessa noite deseja entregar a vida a Jesus Cristo, reconhecendo a Ele como seu Senhor e Salvador. Pode ser que tenha no nosso meio alguma criança
E eu sei que eu falei isso pelo Espírito. Alguma criança que entendeu nessa noite que precisa ser salvo. Rapidamente, um garoto de 8 anos saiu do seu lugar, veio correndo, subiu na plataforma e parou do meu lado. E ele começou a chorar. E eu disse: então você quer entregar sua vida a Jesus? Ele disse: sim. Sabe o que eu vi ali, irmão? Fragmento profético sobre a vida dele, de prontidão ao Senhor. E eu disse dentro de mim, assim como ele foi pronto, ele foi rápido para atender esse apelo, esse menino quando crescer vai ser rápido a cumprir os propósitos do Senhor. Eu vejo uma prontidão no espírito dele, uma disponibilidade em ser rápido para atender a voz de Deus. E nós oramos por ele, levamos ele a Cristo, e eu me senti impulsionado a pegar aquele garoto no colo. E eu fiquei com ele um tempo no colo, abraçado com ele, e eu ouvi o Senhor me dizer: segure-o como eu o seguraria. E eu fiquei abraçado com ele, e ele chorou ainda mais intenso. Terminou o culto, vieram dizer: os pais dele são separados. Ele veio com uma irmã para a igreja. E o Senhor sabia de tudo isso, sabia dessa condição, a condição frágil daquele coração. Ele ouviu o Evangelho, ele creu em Jesus, ele entregou a sua vida. Eu creio, irmão, que aquele é um agente de transformação na sua casa. Deus vai fazer algo através daquele garoto. Terminou o culto, eu fui orar sobre aquilo, render graças ao Pai. E ele disse: eu lhe disse que era uma nova estação, e ele é o primeiro fruto. Aleluia! Glória a Deus. Creio em uma estação evangelística. Creio em salvação em massa. Creio, querido, que nunca vai ser tão fácil levar alguém a Cristo. Fala aí, Hermínio. Porque os campos estão brancos para a ceifa. É hora da igreja, irmão, aproveitar a onda. É hora da igreja entrar nessas águas e deixar o Espírito conduzir. Eu quero dizer para você que o Espírito vai lhe conduzir a casas, vai lhe conduzir a Cornélios. Fica pronto, você vai receber convites, chamados para visitar pessoas, para entrar em casas. Pessoas vão lembrar de você, pessoas vão sonhar com você. Deus vai promover conexões, encontros vão acontecer. Vai ocorrer um afluir de vidas, irmãos, para onde você está. Aleluia. E nós vamos ver, irmãos, pessoas se rendendo a Jesus como não vimos em outro tempo. Práticas espirituais que haviam sido um pouco deixadas de lado vão ser retomadas nesse tempo. Como o pastor Janduí tem falado, o devocional diário, coisas como essa. Cristãos que consideram a importância do congregar. Amado, quanta gente desigrejada. Mas nós temos orado e o Senhor tem falado conosco: este é o ano dos pródigos voltarem. E essa semana um pródigo me ligou dizendo: pastor, me perdoe. Naquele tempo que eu saí da igreja, eu não entendi o que Deus estava fazendo na minha vida. Eu estou te ligando para dizer que eu e minha esposa queremos voltar. Você vai ver um fluxo tremendo de pródigos voltando para casa. As orações do povo de Deus estão abrindo olhos espirituais. Espírito de sabedoria e revelação está operando na vida de pessoas. E de repente elas vão cair em si. Vão estar lá no meio do carnaval, de repente: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? É como aquele homem que estava no meio de um show e o cantor estava cantando: Jesus Cristo, eu estou aqui. E ele cantando também: Jesus Cristo, eu estou aqui. E de repente ele ouviu: eu sei que você está aí, mas aí não é o seu lugar. Eu estou falando que Deus vai falar com pessoas dentro da boate, Deus vai falar com pessoas dentro do motel, Deus vai falar com pessoas em todos os lugares, amado.
porque existe uma igreja orando. Aleluia! Temos experimentado isso. Pessoas estão nos procurando todo dia, o tempo todo. Pessoas chegando na igreja dizendo: pastor, eu estava sem igreja, mas eu encontrei, essa palavra está mudando a minha vida, eu quero ficar aqui, eu posso ficar aqui? Aleluia! Glória a Deus. Nós temos que aproveitar essas oportunidades. Amém, queridos? E alcançar o máximo de pessoas que pudermos alcançar, porque eu não sei se você percebe que o dia se aproxima. Agora eu também preciso lhe dizer que se Jesus não voltar nos próximos 5 anos, vai haver uma colheita massiva. Você entendeu o que eu falei? Não. Vai haver uma colheita massiva, irmão. Muita gente se entregando a Jesus. Amém? Aleluia. Isso move o meu coração. Aleluia. Você pode ficar em pé, querido? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. O que Deus está fazendo na América do Norte? Oh, Deus está movendo pessoas, inspirando pessoas, conectando pessoas com pessoas, para que o seu propósito se cumpra. Pessoas diziam: oh, a Europa é um lugar gelado. Eu vou te dizer, irmão, que o fogo do Espírito vai aquecer a Europa. Esses são os dias que a oração da igreja vai incendiar as nações. Porque a igreja, o corpo de Cristo sobre a terra está crescendo. Olha para as estatísticas. Alguém diz: é alarmante que algumas seitas estão crescendo rapidamente. Mas eu estou dizendo, o diabo não está divulgando o crescimento da igreja, mas nós podemos divulgar. A igreja está crescendo sobre a terra. A igreja não vai sair daqui derrotada. Não, 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 não. Jesus vem buscar uma igreja sem mácula, sem ruga ou mancha. A igreja não vai sair envergonhada. Pastor Humberto diz: uma igreja que começou no fogo não vai terminar na fumaça. Essa igreja vai terminar numa intensa atividade do Espírito Santo, se movendo com Ele, ressuscitando mortos, levantando paralíticos, curando cegos, surdos, mudos vão falar. Mas deixa eu dizer uma coisa, e foi uma palavra que o Senhor me inspirou a dizer domingo lá na igreja: mudos vão falar. Mudos vão falar. Para mim, no momento que o Senhor falou isso, mudos vão falar, aquilo teve dupla aplicação. Ele estava falando de pessoas que serão curadas, que vão falar, mas ele estava falando de crentes mudos que vão abrir a boca. Porque portas de expressão vocal estão se abrindo. O espírito de profecia se movendo na vida de pessoas. Não, você não vai conseguir mais ficar calado. E foi interessante que o Senhor, enquanto nós estávamos lá adorando, para terminar o culto, me veio essa inspiração e veio um texto. Jesus encontrou com um homem que era gago e surdo. Jesus lidou com aquele espírito que fazia aquele homem surdo, tocou na língua dele, e quando Jesus tocou na língua dele, ele falava desimpedidamente. Eu estou falando de um toque da unção que vai fazer pessoas falarem de maneira desimpedida. Oh Senhor, mas eu sou pesado de língua. Não importa, a unção vai habilitar a tua boca. As travas vão cair. Eu declaro que você vai se levantar como uma testemunha dele aqui na terra. Eu sei quem eu era antes do batismo com o Espírito Santo. Eu não estaria falando aqui para você nessa noite. Eu não estaria falando para meia dúzia de pessoas. Mas depois daquele batismo, depois daquele dia, algo destravou. A minha língua foi desimpedida. O Senhor disse: eu vou usar a tua boca para alcançar vidas.
Eu não me via desse modo, mas quando eu comecei a me relacionar com Ele, e eu olhei para este espelho, eu entendi para o que Ele estava me chamando. E eu comecei a dar passos, e eu comecei a me permitir ser trabalhado por homens de Deus. E o tempo foi se passando, as oportunidades foram chegando. Teve um dia que o Senhor me colocou na plataforma, e eu disse: Senhor, eu não te pedi para estar aí. Ele disse: não foi você que pediu, foi eu que decidi colocar você aí. Tem pessoas fugindo desse tipo de coisas. Eu declaro que a unção vai desbloquear você das oportunidades que Deus vai trazer sobre a sua vida, para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Aleluia, línguas desimpedidas. A sua língua como sendo a pena de um habilidoso escritor. Você pode fechar os seus olhos. Obrigado, Pai. A tua palavra diz que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Estamos crescendo como igreja, Senhor. Estamos crescendo como membros desse corpo. Te agradeço, porque nós estamos entrando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado pelo trabalho dos ministérios sobre nós. Obrigado pela unção que opera em nossa vida. Obrigado pela igreja local. Obrigado pelas conexões que temos. Essas coisas, Pai, cooperando com o plano que o Senhor tem para nós. Te agradecemos pelo crescimento dessa igreja local em todos os sentidos. Pessoas sendo edificadas na fé, e a igreja crescendo em número dia após dia. Cremos, Pai, num crescimento extraordinário para esse tempo. Cremos, Senhor, que a tua igreja está recebendo, Pai, um alargamento de fronteiras, porque o Senhor declarou pelo espírito de profecia que portas estão se abrindo. Nós cremos, Pai, que a porta da expressão vocal tem sido aberta, e assim as testemunhas, Pai, ousadamente falarão do seu nome, e vidas vão responder a este apelo. Eu te dou graças nessa noite. Te dou graças por um despertar espiritual, pessoas descobrindo um chamado. Obrigado por espírito de sabedoria e revelação, trazendo a compreensão da esperança do chamamento. Pessoas se encontrando nesse lugar de comunhão, se encontrando com o teu plano, com o teu propósito, e se deleitando nele, para a glória do seu nome, em nome de Jesus.